Bem-vindo ao canal Padrão Alfa. Hoje eu vou estar explicando sobre o golpe militar de 1889, tá? Que é popularmente conhecido como Proclamação da República. Para me explicar sobre o golpe de 89, a gente tem que voltar até a época da guerra militar com o Paraguai, onde o Brasil teve um custo elevadíssimo para sustentar essa guerra, tá? Um custo de suprimentos e mantimentos para os soldados, onde se havia também um baixo salário que era pago a esses soldados, tá? E também nessa guerra contribuíram muito os negros que compunhavam o exército. Com o término dessa guerra, o exército ele passa a reivindicar seus direitos. Ele quer um salário melhor e eles também, de certa forma, alguns militares eles lutavam a favor da abolição da escravatura na época. Tá? Então esse foi um ponto muito decisivo na proclamação da República. E o segundo ponto foi em 1870, quando o Papa declara que ele quer, fora da Igreja Católica da época, qualquer pessoa que se denominava maçom. Então, pessoas que se denominava da maçonaria, que era da maçonaria, ou era acusada da maçonaria, ela seria excomungada da igreja. E só que essa lei, ela tinha que passar primeiro pelo reinado. Elas têm que passar pela monarquia, ser aprovada na monarquia para ser introduzido dentro da igreja no Brasil. Tá? Então foi algo que os bispos das igrejas aqui no Brasil, eles não seguiram. Eles simplesmente acataram a lei do Papa e por isso 2 bispos no Brasil foram presos, o que gerou a revolta da igreja e gerou a revolta dos conservadores contra a monarquia. Então, o terceiro ponto que vem ocasionar na proclamação da República, nesse golpe de 89, foi a Lei Áurea, né, a Carta de Alforria, que foi assinada pela princesa Maria Isabel, onde nessa carta não existe o ressarcimento para aqueles latifundiários que tinham a sua mão escrava como o principal meio de produção. Tá? Então as grandes fazendas, os fazendeiros, né, eles simplesmente deram a liberdade a seus escravos e o Estado não pagou nada para ressarcir esses latifundiários. O que ocasionou a revolta do pessoal dos latifundiários na época. Então, esse também era a terceira vertente que ficou contra a monarquia na época. Lembrando que, nessa época, o Brasil ele era um país muito rico. Ele era o quarto no ranking de economia e desenvolvimento dos países mundiais na época. Ele tinha a segunda maior marinha, o Brasil. Era uma marinha muito forte e que servia fielmente ao Império Brasileiro. Tá? A taxa de inflação do Brasil naquela época era de 1,4% e o índice de crescimento econômico era de mais de 8% ao ano. Tá? É uma coisa surreal que a gente hoje, em 2020, não vivemos. Tá? A gente não tem esses números. O índice de inflação em 2020 está por volta de 3,50% a 4%. É uma diferença estrondosa, tá? Essa questão de número. Além dos impostos, que era cobrado apenas 14 impostos para toda a população do Brasil, para todo cidadão. E o poder era dissolvido, tá? O poder do rei, ele não era uma figura que teria todo o poder. Apesar que se ele tivesse todo o poder, ele não teria sofrido o golpe de 89, tá? Então, através desses quatro fatores, militar, né, a questão da igreja, a questão dos latifundiários, eles vieram a tomar a República no dia 15 de novembro de 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca tomando à frente esses protestos contra o Império Brasileiro. Ele foi influenciado pelo Benjamin Constant, que era positivista, ele tinha uma filosofia positivista, e eles defendiam a ideia que
os Estados Unidos era uma das maiores potências da época e eles eram republicanos. E por que o Brasil também não seria republicano? Eles traziam a ideia de que o imperialismo era algo europeu, que era do passado e que agora era um novo tempo de trazer a república para o Brasil. Isso também foi uma das ideias que era trazida pelo pessoal da filosofia do positivismo na época, tá? Os oligarcas também, eles queriam trazer a monarquia, ou queria trazer a república, tá? Queria botar abaixo a monarquia. Então, o golpe em si, ele foi orquestrado, tá? Influenciando o Marechal Deodoro da Fonseca a tomar esse golpe no dia 20 de novembro. Só que surgiu um boato de que seriam presos o Marechal Deodoro da Fonseca e alguns simpatizantes desse movimento. Então, eles optaram por adiar o golpe a 15 de novembro, tá? Foram alguns militares, tomaram alguns postos estratégicos no Rio de Janeiro e decretaram a desinstitucionalização do poder monárquico de Dom Pedro II. Tá? Então, Dom Pedro II se retira do poder em 15 de novembro, na madrugada de 15 de novembro. Dia 16 de novembro, toda a imprensa jornalista na época do Brasil, eles anunciam ao povo, tanto que o povo, em sua maioria, 80%, 90%, eles não estavam sabendo do que estava acontecendo. Tá? Os militares vieram pela madrugada do dia 15 de novembro e tomaram o poder. Então, o povo ele não estava, de certa forma, também de acordo, em sua maioria, com a tomada do poder para uma futura república no Brasil. Tá? Então, no dia 17 de novembro, Dom Pedro II e sua família, eles se retiram do Brasil em exílio, eles saem do Brasil, e a Marinha, fielmente, que apoiava Dom Pedro II, eles queriam fazer uma retaliação, e Dom Pedro II disse: não façam retaliação nenhuma, porque esse povo é o meu povo, é a minha nação. E isso iria gerar uma guerra civil e ia haver um grande derramamento de sangue, porque a Marinha era bem superior ao exército na época. Tá? Então, Dom Pedro II ele sai do Brasil, foge, e cara, Dom Pedro II, ele foi excelente, ele foi um excelente imperador aqui no Brasil, tá? Um excelente rei, em questões de números, estatísticas e desenvolvimento do país, não tem do que se reclamar, tá? É tanto que ele renunciou ao cargo do trono em Portugal para consolidar ainda mais o Brasil. Ele queria desenvolver ainda mais o Brasil. Então ele renuncia a Portugal para ficar simplesmente com o Brasil. No meu ponto de vista, tá, trazendo para a minha opinião, um dos melhores modelos de governo que eu vejo é sim a monarquia parlamentar. Tá? Por que eu falo isso? Tá? A monarquia parlamentar é dividida em 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o rei com o poder moderador. Tá? O rei ele passa simplesmente a ser chefe de Estado e não chefe de governo e chefe de Estado, que é o que tem a república hoje. Tá? O presidencialismo hoje, o presidente, ele tem o poder como chefe de Estado e chefe de governo. E na monarquia parlamentar, não. Você tem apenas o rei, como é o caso na Inglaterra, que a rainha ela tem apenas o poder como chefe de Estado e tem o seu primeiro-ministro, que é chefe de governo. Tá? Então, o rei ele abre eleições, tá, de tempos em tempos, para que a população venha a escolher os parlamentares que vão constituir ali o parlamento, tá? E o rei, sobre todas as outras pessoas, assim como todas as outras pessoas, ele tem como obedecer principalmente à Constituição, tá? O rei ele não está acima da Constituição. Até então, se a população, o povo não se agradar do rei, eles têm com o primeiro-ministro e os parlamentares, tá? Como se fosse abrir um inquérito para destituir o poder do rei. Então seria escolhido o próximo rei na linha de sucessão, tá? Então o rei também ele tem um poder, digamos assim, que se ele vê
corrupção por parte dos parlamentares ou por parte do ministro, ele tem autonomia total de desinstituir o poder dessas atribuições e convocar novas eleições, tá? Então, o poder moderador, ele é um poder de cunho muito importante nesse sistema de governo, tá? Você tem o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. E, sobretudo, o povo e a Constituição, ele não pode infringir o direito moral e ética do povo enquanto cidadão, tá? Tampouco também da igreja. Você não pode interferir de fato em mudar os valores éticos, os pilares da construção da nossa sociedade. Esse é um dos fatores também que contribui muito para os países que são muito desenvolvidos hoje, tá? Que são monarquia. De um ranking entre 15 países mais desenvolvidos atualmente, 8 países são monarquistas, tá? Tá aí Holanda, Bélgica, Japão, Inglaterra, e tem muitos outros países que são monarquistas, cara, que são tem assim um valor de economia muito elevado, um desenvolvimento muito grande, são países de primeiro mundo. E eles não são retrógrados como acreditava no dia do golpe da República, tá? Que foi chamado aí de Proclamação da República, que hoje você vê que a República, cara, ela tá fracassada, tá? Porque qualquer meio que você tenta fazer uma revolução, ele é um meio ilegal. Você não consegue fazer um meio de revolução legal dentro da Constituição. Você tem que fazer ilegalmente, tá? E todo sistema que ele é ilegal, hora ou outra ele vem a falhar. É simplesmente isso. Simplesmente acontece isso aí. Você tem um presidente que muitas vezes ele apoia uma causa ali sindicalista, tá? Então ele vai fazer coisas em prol dele, do seu coluio ou do seu partido para engrandecimento deles, tá? Engrandecimento desse coluio. E hora ou outra ele vem a sair, vem assumir outro que defende apenas também os seus ideais. Enquanto a nação, o povo brasileiro, né, a terra, ela é esquecida, é deixada de lado. Tanto é que a gente não vê investimento desses parlamentares nas nossas riquezas, enquanto terra rica, né, que acreditava e acredita-se, e é de fato, né, que o Brasil ela é uma das terras mais ricas, um dos países mais ricos em solo do que muitos outros países e nações por aí afora. Só passando aqui no finalzinho do vídeo, só para pedir para você deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Tanto seja aqueles que apoiam o anarcocapitalismo, apoiam os sistemas de governo socialista, capitalista, presidencialista. Divulgue o vídeo, vamos fazer um grande debate sobre, mostrar pontos contra, a favor, etc. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para quando receber um vídeo novo, você ser avisado.